Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, NutriEstratos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Ótimo dia, Jô! Pra nós, se Deus quiser. Pra nós! E aí, minha linda, adorei o tema. Gostou? Nunca falei sobre esse tema aqui no programa que eu me lembre. Nunca falamos sobre cicatrização. Excelente tema. Tem pessoas que têm bastante dificuldade com a questão da cicatrização, né? Tem razão para isso? Tem, sim. Tem razão para isso. Eu já vou explicar para vocês o que pode acontecer e o que influencia, o que pode ajudar e prejudicar a nossa cicatrização. Ótimo. Manda lá. Então, vamos lá. A nossa pele, ela é uma barreira de proteção contra o meio externo. Então, a partir do momento que ela é lesionada, precisa de uma reparação. Então, esse reparo que é chamado de cicatrização. Existem algumas fases aí, só para o pessoal entender, da cicatrização. São 3 fases, na verdade. É o processo inflamatório, que é quando a gente cortou o dedo, por exemplo. Cortei o dedo domingo fazendo comida, já vou dar o exemplo. Cortei o dedo, a fase inflamatória é aquela que o sistema imunológico é ativado para evitar a infecção no local, né? Fazer uma limpeza. Vai ter sangramento, vai ter dor, vai ficar quente, vai ficar vermelho. E isso pode durar aí, dependendo da lesão, em torno de uns 3 dias, esse primeiro processo. Aí depois vem o processo de realmente formar um novo tecido. Ali pelo 3º dia da lesão, começa então a formação do novo tecido para fechar aquele ferimento. E depois, então, começa a remodelação do tecido, que é o ajuste ou a reorganização das fibras de colágeno. Sim, porque o colágeno é um dos principais componentes aí do tecido novo que vai formar essa cicatriz ou que vai fechar essa lesão, né? E o processo de cicatrização normal em lesões mais superficiais vai girar em torno de 7 a 10 dias. Mas para lesões mais profundas, pode levar de 6 meses a 1 ano. Por exemplo, um cortezinho simples desse que eu fiz no dedo, aí uma semaninha deve estar tudo certo, né? Foi bem superficial. Mas uma cirurgia, por exemplo, como um parto cesárea. Um parto cesárea é feita uma incisão que pega 7 camadas do nosso corpo. Pele, gordura, as membranas que envolvem os órgãos, até o útero. Então, são 7 camadas de incisão ali na cirurgia. E isso demora bem mais para cicatrizar. A pele em cima, ela pode estar bonitinha, cicatrizadinha, mas por dentro demora mais, né? Então, aí vai de 6 meses a 1 ano, mas geralmente os obstetras liberam, digamos assim, uma nova gestação após uma cesárea, somente depois de 1 ano e meio, mais ou menos, para ter certeza que ficou bem fechadinho, cicatrizadinho e que não ocorre nenhum risco de ruptura, né? Então, Jô, vamos lá para a tua pergunta. O que piora ou favorece uma má cicatrização? As pessoas diabéticas, como a gente já conversou aqui diversas vezes sobre diabetes, o diabetes tem esse problema de realmente ter uma dificuldade na cicatrização, justamente porque o excesso de glicose no sangue prejudica os vasos sanguíneos. Então, tanto diabéticos quanto pessoas que tenham problemas de circulação venosos ou arteriais podem ter problemas de cicatrização. Por quê? A gente pode entender a cicatrização como um campo de obras, né? O que a gente precisa para construir esse novo tecido? A gente precisa de materiais.
E os materiais são os nutrientes e o oxigênio que o nosso corpo precisa mandar para o local da cicatrização. E se a gente não tiver uma boa circulação, se a gente não tiver uma boa ingesta de água que auxilie na levada desses nutrientes pela circulação, pelo sangue, a gente vai ter uma cicatrização prejudicada. Então, veja bem como é importante. Se a gente não cuidar do nosso ferimento ou no nosso pós-cirúrgico, podem acontecer infecções, vai prejudicar, vai demorar muito mais esse processo de cicatrização. Pessoas fumantes também a tendência é ter uma piora na cicatrização de feridas, justamente porque piora a questão da oxigenação sanguínea, então vai ser difícil de chegar lá o oxigênio também que essa parede nova vai precisar, né? Medicamentos como os corticoides, por exemplo, eles podem influenciar no sistema imune, então também vão prejudicar a cicatrização. E a má nutrição, porque a gente precisa de diversos materiais, componentes para que essa pele nova seja formada. Por exemplo, a gente precisa de proteína, porque a proteína é fonte de colágeno, que é o principal componente dessa cicatriz. A gente precisa de vitamina C e zinco, para que esse colágeno seja sintetizado no nosso corpo e possa ser utilizado lá na cicatriz. A gente precisa também da vitamina E, que tem ação antioxidante, vitamina A, que também auxilia na imunidade, na melhora dos processos inflamatórios. Então, e o ferro, claro, né? Que o ferro faz parte da hemoglobina que leva oxigênio para as nossas células. E a gente pode utilizar alguns fitoterápicos também, Jô, para auxiliar a questão da cicatrização. Entre eles, o alho, que tem ação antibacteriana para evitar infecções do ferimento ou da cirurgia. Podemos utilizar os flavonoides através da própria alimentação, que estão presentes nas frutas vermelhas, como morango, uva, amora. O chá verde também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, então a gente pode se valer desses fitoterápicos também. A centela asiática, eu já falei aqui dela, ela auxilia na formação do colágeno também, tanto que ela é muito utilizada, o principal uso dela mais conhecido entre as pessoas é para a questão da celulite, né? Mas ela melhora também ali a microcirculação e auxilia também na formação do colágeno. Jô, e a gente pode dar uma ajudinha para o nosso corpo utilizando o próprio colágeno também, né? Para auxiliar e para tentar fazer uma cicatrização melhor. Claro que a gente precisa que isso tudo esteja presente na nossa alimentação diária, né? Ou uma suplementação, porque correr atrás do prejuízo depois que a gente já tem um ferimento, ou depois que a gente fez uma cirurgia, não vai ajudar muito, né? Então, o ideal é que a gente possa ter tudo isso na nossa alimentação presente e que, claro, quando acontecer uma necessidade de uma melhora de cicatrização, se valer, então, dos fitoterápicos aí para auxiliar nesse momento. Maravilha! Importante essas informações aí, né? Essa questão aí que tu falasse aí dos fumantes, né? Então, dei sorte, né? Dei sorte, né? Porque eu... cesárea eu não fiz, né? Então, tive meus partos naturais. Mas em outras situações, assim, de me cortar e tal, de me machucar, sempre achei que eu tenho uma boa cicatrização, né? Mas esse cigarrinho aí danado, né? E realmente faz todo sentido, né? Essa questão de arejar, né? Me faltou a palavra oxigenar. Que usasse. Né? A gente tem que pensar mesmo na nossa bioquímica, né, Jô? Não adianta só ficar lá passando pomadinha, tentando resolver o problema, né?
A gente tem que cuidar porque a gente tem que dar os materiais que o nosso corpo precisa para construir essa nova pele, né? Fechar esse ferimento, cicatrizar bem uma cirurgia, né? Eu dei o exemplo da cesárea, porque a cesárea é uma incisão bem profunda, né? Então, para exemplificar ali, um pequeno cortezinho ali acidental na pele, que é fácil, né? Digamos, uma semaninha cicatriza, mas eu quis exemplificar também com uma cirurgia mais profunda aí, o quanto que a gente precisa ter de cuidado, né? Porque é o que... E a gente precisa ter cuidado também, Jô. As pessoas falam bastante da babosa, né? Da cicatrização. Verdade. Realmente, ela é ótima. A babosa, ela tem um alto poder cicatrizante. Só que tem um porém aí. Ela é muito boa para questões mais superficiais. Para questões mais... né? É mais complicado. Eu aprendi, pelo menos, que a babosa é muito eficaz para queimadura. E é uma cicatrização, né? Que tem que fazer. Também. Então, ela tem tipo, poder cicatrizante. Mas não assim necessariamente o corte, né? Queimou, aquela pele ali tá... né, danificada, machucada, e aí a babosa entra como um poder de cicatrização mais específico para queimaduras. Eu sempre aprendi assim da babosa, né? Além, claro, de outras coisas aí que a gente sabe. Para qualquer ferida ou ferimento, né, pode utilizar a babosa desde que seja uma coisa mais superficial, Jô. Porque como ela tem um alto poder cicatrizante, quando o ferimento é mais profundo, o que acontece? Ela vai cicatrizar muito rápido por cima, mas por baixo não. E isso pode vir a trazer uma infecção e piorar o quadro, entende? Então, a babosa é ótima para situações mais superficiais. Queimou, mas foi uma queimadura leve. Ótimo, pode utilizar. Mas se foi uma queimadura mais profunda, aí eu indico que não utilize a babosa, né? Que daí ela pode realmente trazer prejuízo pelo alto poder cicatrizante que ela tem. Uau, olha aí, ó. Boa, né? É bom, né? Porque às vezes as pessoas têm uma informação muito superficial e já vai lá, né? E aplica. E as pessoas, eu me incluo nisso, às vezes a gente acha que uma planta, ela é inofensiva, tipo assim, é um chazinho, né? Um chazinho. Só que ali está a essência realmente, né? Ali está a planta viva, a energia viva daquilo que depois vai virar um creme, que depois vai virar uma loção, que depois vai virar um remédio, que depois vai virar... Tá ali, minha gente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, né? O conhecimento. Outro dia eu tinha lá um monte de chá lá em casa, um monte de chá. Tava tudo com um nomezinho, tava tudo, né, explicadinho. Só que, eu já não sabia mais para que era aquele chá, porque daí, às vezes eu tô com uma cistite, uma coisa, daí já vou lá e tomo, né, junto com o remédio, tomo lá um chazinho, tá? Daí já fez uma confusão, daí eu disse, gente, eu tenho que organizar isso daqui, porque daqui a pouco tô fazendo bobagem, né? E realmente organizei tudo, botei lá a explicaçãozinha, cola lá com uma etiquetinha, gente. Às vezes um vidrinho, né, de conserva, uma coisa que você vai descartar, usa ali com o seu recipiente, cola ali um selinho com toda a informação. Porque, né, e depois, assim, também tomar em excesso. Às vezes as pessoas pegam as receitinhas aí, né, na internet, e aí vai fazer mais mal do que bem. É um exemplo clássico aí para a babosa, que é uma planta muito acessível, muito comum, né? De fácil acesso. Passa uma babosa no cabelo, passa não sei o que, babosa. Nós temos até lá no jardim do prédio. Tem lá no nosso prédio, tem lá uma babosa. De vez em quando vai um lá. Mas é verdade, né? Arriscado, né, Lorela?
Tem que cuidar. E essa questão que tu comentou aí sobre os cuidados é bem importante, Jô. Porque a gente se preocupa muito ali com o prazo de validade de medicamento, né? Mas as plantinhas a gente tem que cuidar também. Então, quando for colocar ali, abrir o pacotinho do chazinho seco ali, né? E mudar de recipiente, que realmente é o ideal, né? Vai colocar num frasco de vidro, que também é o ideal, melhor se fosse escuro, né? Mas se não, guarda fora da luz. Mas lava bem, ferve ali, deixa, né? Faz uma esterilização bem sequinho, põe as plantinhas ali dentro e não esquece de colocar o prazo de validade que veio na embalagem original, né? Porque a partir do momento que a gente abre a embalagem, ela já teve contato com ar, né? Então pode contaminar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque é uma plantinha que não vai fazer mal, ela também pode contaminar. Então sempre trocou de embalagem, coloca ali a etiquetinha com o nome, o prazo de validade e pode colocar até para que é, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? No teu caso que tu comentou, já nem lembrava mais para que é. Então já anota ali, esse aqui é um diurético, né? Esse aqui é um calmante, é pro sono. Tinha lá a cavalinha, o chui amarelo e não sei o quê, e um monte de coisa. Eu disse, Jesus misericordioso. Daqui a pouco estou fazendo bobagem aqui, né? Então, organizei tudo lá certinho. E também o que eu não tinha muita certeza, também descartei, botei lá na terrinha, né? Para as plantinhas e pronto. Adorei nosso tema de hoje. Muito frio aí na Içara, como diz o outro? Tá frio, eu sinto muito frio. Hoje tá muito frio, hoje tô toda quentinha aqui, senão não dá. Hoje tá frio mesmo, gente. Eu costumo dizer que esse inverninho aí tá meio borocochô, mas hoje tá frio mesmo, hoje tá pra valer. Hoje caprichou. Beijo, minha linda. Gratidão. Beijo, até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.